Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd. Hoje com o nosso bloco Serializando. Vamos trazer nossos conteúdos semanais aqui das coisas que estamos acompanhando e acompanhando junto com vocês, juntamente de nossos comentários. Por falar em acompanhamento, eu vou trazer para me acompanhar aqui meus companheiros de podcast para fechar esse triângulo junto comigo. Então chega mais aí, Bruno! Fala galera, aqui quem fala é o Bruno. É um prazer estar aqui de novo com essas duas pessoas maravilhosas e com esse público maravilhoso. Vamos lá. Vem pra cá também, Rafa. Eu quero saber então que se a gente é o acompanhamento, quer dizer que tá o prato principal, né? Fala galera! Como é que comer esse prato aí? Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio. Ai, cara, eu sou o Lucas. Não sou o prato principal, tá? Eu queria falar que eu sou a sobremesa. Ele gosta. O prato principal vai ser o conteúdo de hoje. Muito bom, muito bom. Para começar o nosso episódio mais que especial hoje, vamos começar falando um pouco sobre Monster. Um animezinho que a gente tá acompanhando aí pela Netflix. Um anime que tá ficando cada vez mais complexa a história. Estamos adentrando no universo confuso de Monster e começando a descobrir as origens, a premissa do monstro da vida real, Johann Liebert. Ou melhor, do monstro do anime, né? Na vida real eu acredito que não exista nenhum Johann Liebert, espero que não exista pelo menos. Mas antes de eu tecer meus comentários, eu quero chamar aqui alguém que tava meio cético ali, não gostou tanto dos primeiros episódios ali, do episódio 11 e 12 ali. Então eu quero que o Rafa comente um pouco sobre o que ele tava achando ali, pelo menos dos primeiros episódios ali que ele começou a assistir. Cara, então, a gente se propôs a assistir essa semana, né, pra vir comentar os episódios de 11 a 15, e eu acho que é interessante porque a gente consegue ver que houve uma mudança na estrutura do anime. A estrutura inicial parecia muito de pequenos arcos ali de 3, 4 episódios, e a gente vê que essa estrutura, ela dá uma fugida agora. Tanto que os episódios 11 e 12, eles parecem uma espécie de um arco, mas o 13 e o 14 já são meio separados, e o 15 parece que já começa um novo arco, um novo micro-arco ali, né? E em relação ao 11 e o 12, cara, eu confesso que foi a primeira vez que eu senti uma quedinha no anime, porque é onde a gente vê o tema encontrando o Dieter, e depois ele descobrindo ali sobre a história do Kinderheim, que era o orfanato onde o Johann teria ficado, e é uma história muito interessante, cara, inclusive, porque eu tava me perguntando quando é que a gente finalmente teria uma associação da história que tá sendo contada com o contexto histórico na qual ela é ambientada, porque ninguém, em sã consciência pelo menos, posiciona uma história para ser contada no período de Guerra Fria, de queda do Muro de Berlim e tal, e não utiliza isso, né? E aí, finalmente, a gente tem uma associação ali com a questão do socialismo e da questão de uma cidade separada, né, de um país separado, que era a Alemanha, etc e tal. E com um arco dentro do anime em si, que seria o arco do Johann, né, que teria sido criado ali naquele orfanato, e teria ali uma questão de controle do Estado, que estava querendo também criar super soldados, digamos assim, soldados muito competentes e obedientes ali. Enfim, tem toda essa questão que eu acho interessante, só que eu acho que ela é relativamente apressada na sua apresentação e na sua resolução, principalmente no que envolve o Dieter. Porque quando o tema, lá no episódio 12, ele volta para resgatar o Dieter é uma criança que ele meio que esbarra ali durante as investigações dele, quando ele vai visitar um carinha ali que seria ali da Alemanha, que depois a gente descobre que era um dos funcionários, um alto funcionário ali do governo alemão, ali na Alemanha Oriental, na época que estava dividido, né, na época que Berlim estava dividido pelo muro, e aí esse menino, ele é abusado fisicamente, né, é espancado e abusado mentalmente também por esse cara. E aí o tema meio que se propõe a ajudar as meninas a resgatar ele desse cara. Só que ali no episódio 12, cara, eu acho muito mal resolvida essa questão, sabe? Tipo, ele volta lá no orfanato, aí o cara tá lá com uma arma apontada pro Dieter. Aí, enfim, tipo, eu acho bem pífia a resolução de como... Eu gosto da relação dos dois, mas eu acho que a história de por trás, a forma como eles meio que se unem, eu acho mais ou menos.
E a história em si do orfanato, eu acho ela superficial, mas eu espero que ela volte a ser abordada. A gente conversando aqui em off, você falou, né, Lucas, que ela vai continuar sendo abordada, e eu acho que ela tem muito potencial ali para discussões muito interessantes. Então, a gente não viu o potencial inteiro dela aqui, mas eu confesso que esses episódios 11 e 12, eles deram uma estremecidazinha pela forma meio apressada, assim, sabe? Como o negócio rolou. Eu acho que a base de todo monstro, como o anime se propõe a nos mostrar, é a sua origem, né? A gente sempre se pergunta, inclusive tem até os memes agora que vem se popularizando na internet, né? Que é a origem do vilão, né? O que torna o vilão um vilão de fato. Então o Kinderheim 511, ele é a premissa do vilão, né? A origem dele. De onde veio o Johann Liebert, né? O que tornou ele o que ele é. E eu acho que tratar Kinderheim dessa forma, realmente, como esses 2 episódios, só em 2 episódios, na verdade, já é meio fraco, né? Já é meio você simplesmente pegar o que você tem de melhor e jogar no lixo. Mas, claro, o anime ele não vai fazer isso, né? Falando como alguém que já assistiu o anime inteiro. Esperem pelos próximos episódios aí, porque Kinderheim vai ser um assunto que vai ser vira e mexe, retratado, vai ser revisitado pelo anime, vai ser melhor aprofundado. Assim também como esse relacionamento do Dieter com o Tenma, que é meio jogado aqui no começo, mas depois a gente vai descobrindo um pouco melhor do personagem. Como eu disse no episódio passado sobre Monster, o Dieter pra mim é um dos melhores personagens que tem no anime, mesmo que ele não seja literalmente recorrente na história, ele não seja um protagonista de fato, mas é um personagem com quem você adquire um certo apreço com o passar do tempo, com o passar dos episódios. Porque é uma criança realmente inocente, que não tá entendendo direito o que tá acontecendo no mundo ao seu redor, né? Ao redor da sua bolha, mas ele tá sendo controlado diversas vezes, de diversas formas, e o tema aparece ali como seu salvador, de certa forma, né? Então, a intenção, por exemplo, do Hartman era de fazer com que o Dieter fosse praticamente o Johann 2.0, né? E o tema, ele aparece ali no momento específico pra ser um anjo da guarda na vida do garoto, e aí isso é muito legal. Mas você, Bruno, o que você achou de todo esse começo, essa introdução aqui da origem do vilão? Fala pra gente. Cara, como eu sempre comento aqui com vocês, que o vilão, ele é feito, ele é moldado, ninguém nasce vilão. O monstro, ele mostra isso como uma prova viva. É claro que o Johann, ele já tinha aquela potencialidade, aquela potenciação de ser um cara ruim, mas quando ele entrou ali no orfanato, pouco foi mostrado ali que ele dominou aquele local, ele foi que meteu fogo no parquinho, já mostra que realmente em algumas ocasiões a pessoa já nasce com a genética do mal ali, que é o caso do Johann. Mas o Dieter, ele deveria ser o Johann 2.0, e é uma coisa que a gente estava conversando até no Boku no Hero, que foi a situação do vilão, e ele teve um momento difícil, ele passou por um dia ruim e por uma vida ruim, mas a pessoa que o acolheu moldou ele e fez ele ser o vilão que ele é. Era a mesma coisa que poderia ter acontecido com esse garoto. Porém, a pessoa que conseguiu resgatar ele, a pessoa que estendeu a mão pra ele, foi até agora a melhor pessoa que apareceu nesse anime, que é o Tenma. Eu acho muito, muito interessante, mas é isso. O resto do anime, ele mostra ali, na verdade, esses 2 episódios, ele mostra, como o Rafa falou, uma história meio corrida, meio chula, assim, que é pra mostrar um pouco da origem do nosso vilão, mas de uma maneira muito corrida e muito rápida, que a gente acaba não entendendo tanto. Que a gente fica com aquele gostinho de quero mais, que como o Lucas falou, a gente vai ter esse gostinho, vai ser esclarecido pra gente mais na frente. Mas assim, realmente eu achei que o final da trama ali, daquela problemática ali, foi resolvido de uma maneira meio errada mesmo. Eu acho que aquele cara deveria morrer, mas mais à frente aparece o motivo dele não morrer, meio que pra história, pro roteiro, pra ele não morrer. Mas de resto foi bom, cara. Eu achei, como o Rafa falou, que foi um episódio meio lento, ele teve um probleminha ali em si, mas foi bom no geral. Esse anime, ele tá sendo uma experiência muito boa. Eu acho que é uma coisa assim, eu não vou dizer que é uma falha do anime, é só uma questão de preferência minha. Eu gosto muito quando as histórias, elas trazem a questão justamente das justificativas do porquê que o vilão é de uma forma X, é de uma forma Y, porquê que ele tá fazendo o que ele tá fazendo. E assim, eu acho que o anime, ele, nesse momento, eu até me animei, porque eu pensei assim, cara, beleza, agora a gente vai ter mais uma justificativa, um reforço, né, uma substância maior pro comportamento do Johann ser dessa forma, pra ele ser do jeito que ele é. E aí, só que na verdade, o anime, ele logo depois que ele
introduz a história, ele meio que quebra isso com o discurso do Hartman, quando ele fala que, tipo, por mais que o Johan estivesse lá, por mais que ele estivesse se realmente o plano deles lá e tal, de fazer os soldados, etc., o Johan, ele não era um soldado, na verdade, né? Ele tinha uma característica de ser líder, ser o líder nato, e aí ele fala que não importa o que eles fizessem, eles não tinham como criar o Johan, né? É tipo, o Johan, ele é o que ele é por conta dele mesmo, entendeu? E aí, cara, eu confesso, assim, que me quebrou um pouco a minha expectativa naquele momento, que isso tinha sido criada. Justamente, novamente, não é que é uma falha do anime, é só uma questão de expectativa minha e de preferência. Eu acho que eu gosto mais quando a gente não tem essa coisa muito maniqueísta do cara nasceu mal, sabe? Tudo bem, tem gente, tipo, o cara claramente é um psicopata, eu acho que até psicologicamente falando mesmo. Assim, eu não sou psicólogo, mas eu acredito que pelo que eu já ouvi, já li sobre, eu acho que ele deve até se encaixar realmente nessa característica, ainda que ele tenha esse amor, essa espécie de amor, de aproximação pela irmã, né? Que eu quero ver também como é que isso vai ser abordado mais pra frente. Mas, enfim, é algo que eu confesso que deu uma quebradinha assim pra mim. Eu tava com uma expectativa de que eles fossem caminhar por um lado, mas aí eles voltaram pro negócio meio, não, ele realmente é do jeito que ele é, porque ele meio que nasceu dessa forma, sabe? Aí eu não curti tanto. Talvez esse fato dele ser psicopata, com ele, entre aspas, nutrir um certo amor pela irmã, encaixe justamente no quesito do psicopata querer alguém pra manipular, sabe? Então talvez ele queira sempre ter a irmã dele por perto pra poder manipular ela, pra fazer com que ela seja controlada por ele pra fazer as vontades, etc. Assim como a gente já viu, segundo o próprio anime, que ele controla algumas pessoas, né? Ele controla policiais, detetives, ele controla pessoas ao redor do mundo que a gente não tem nem ideia da magnitude, né? Então, talvez ele se encaixe sim nesses padrões de psicopatia ali, na questão de controle mesmo, de manipulação. Realmente porque um psicopata, ele não sente empatia, né? Então, ele não vai amar a irmã dele da forma que a gente pensa, mas talvez ele ame por questões de controle mesmo. Eu não vejo dessa forma a relação dele com a irmã dele. Eu acho que a irmã dele, naquele mundo, além dela ser a única coisa que ele permitiria que freasse ele, no caso, o matasse, eu acho que ela é a única forma de afeição verdadeira que ele tem. É o único sentimento de afeição verdadeiro que ele consegue demonstrar ali no anime, seria pela irmã dele. Por isso que meio que ele tenta estar o tempo todo com ela, meio que ele obriga ela a estar do lado dele. Pode ser meio que uma afeição racional, por ela ser sangue do sangue dele, mas eu tenho mais essa ideia. Aí no episódio 13, a gente tem o arcozinho do tema, encontrando aquele vilarejo e tal, com aquele médico. E assim, pra mim um episódio também mais fraquinho, porque ele basicamente traz informações que a gente já tinha antes, sobre a bondade do tema, a habilidade dele. A gente vê que ele tá sendo caçado, né, e tal, mas a gente também já sabia disso. A gente vê ali a relação dele com o Dieter, mas nada demais, assim. Eu acho que o ponto mesmo desse episódio é quando a gente vê o médico conversando com o Tema e com o policial da cidade, que descobre que o Tema tá lá, e aí meio que vai tentar prender o Tema, mas aí o Tema tá operando a mãe do cara pra salvar ela e tal, enfim. E aí a questão é, o médico, ele fala que ele, no passado, tinha se dedicado à pesquisa dele pra evoluir academicamente, ele casou com a filha do diretor do hospital onde ele trabalhava, etc e tal, mas ele ficou meio que bitolado em crescer profissionalmente e tal, e ele não prestava atenção na mulher dele, não prestava atenção nas pessoas, e aí ela acabou morrendo de uma doença que ele poderia ter percebido mais cedo que ela tinha, né? Se ele tivesse prestado mais atenção nela. E aí ele é meio que todo perturbado por causa disso, ele acha que ele não merece amor, ele não merece carinho por conta disso. E aí a gente meio que percebe claramente ali, né? O anime nem tenta esconder que é um paralelo com a vida que o Tema levava inicialmente, que era um cara que estava muito preocupado ali com a carreira dele, que ia casar com a filha do diretor do hospital, etc e tal, mas que ali, a partir do acontecimento com o Johan, tudo que se discorre depois, no caso, antes do salto temporal primeiro, né, de 9 anos e tal, e aí ele meio que muda esse caminho e fala, não, beleza, o objetivo de um médico é realmente salvar vidas. E eu acho que reforça aquele ponto que eu comentei nesses primeiros episódios, que é tipo assim, a gente tem que levar em conta também, apesar da pessoa que ele salvou, que foi o Johan, matar muitas pessoas, a gente tem que também pensar quanto de pessoas ele acabou salvando por ter reencontrado, digamos, o seu caminho como médico depois que ele salvou o Johan, sabe? Tipo, ele provavelmente não teria se dedicado tanto a salvar pessoas, ele provavelmente teria se dedicado mais à vida acadêmica dele, mesmo ali dentro do hospital, se ele não tivesse salvado o Johan. Então, eu acho que é uma história que é o ponto do episódio em si,
apesar do episódio todo ser relativamente repetitivo nas coisas que ele traz, mas acho que esse ponto em si eu gostei do episódio 13. Existe uma certa balança moral aqui quando a gente fala de salvar ou não o Johan, né? Tipo, se você pudesse voltar atrás e conversar com o Tema, será que você que tá nos ouvindo agora, e deixa essa pergunta até pros meus companheiros pensarem, será que você falaria pro Tema, deixa o garoto morrer e salva o prefeito da cidade? Ou então você deixaria tudo acontecer da forma que aconteceu? A few moments later. Existe uma balança moral aqui que pesa muito na tua consciência. E que com certeza pesa na consciência do Tema. E esse terceiro episódio, não só como ele, mas como o 14º também, né? Eles são, entre aspas, episódios fillers. São episódios que não têm conexão com a história principal, de certa forma. Mas eles aprofundam até, de certa forma, os nossos personagens. Eles trazem um desenvolvimento bom de personagens e trazem até uma certa crítica social, que eu gosto bastante que Monster traz essas críticas sociais de forma não escancaradas. Como, por exemplo, a gente vê o próprio médico, né, que o Tema conhece e que infelizmente perdeu a sua esposa por conta da exaustiva carreira de trabalho, e o próprio detetive Lund, né? O detetive Lund, ele foi deixado pela esposa e pela própria filha, né? Ele foi basicamente ali desertado pela família por conta do trabalho dele. Porque o cara, ele vivia o trabalho, né? Então, a gente vê que isso é real, isso existe na nossa sociedade. As pessoas, de várias formas e por muitas maneiras, acabam dedicando a vida tanto ao trabalho, ou a ganhar dinheiro, ou aos bens materiais, que acabam esquecendo dos pequenos prazeres da vida. Acabam esquecendo de valorizar a sua família, de valorizar os poucos momentos felizes e prazerosos que a vida pode dar. Às vezes, só de estarmos com alguém que amamos, já significa bastante coisa, já vale muito a pena. Cara, e assim, se não fosse o fato de ter o arco do Kinneheim e tal, e fazer também uma crítica ali à questão socialista, eu ia dizer que o verdadeiro monstro do anime era o capitalismo, né? Porque, cara, tipo, todo mundo meio que abandona a família, ou não liga pra várias coisas por causa de estar bitolado no trabalho, né? O Tema, é o Lund, ou tá bitolado com dinheiro, alguma coisa assim, tipo, a outra mina lá, a Eva e tal. Então, na verdade, o anime quer dizer pra gente que o verdadeiro vilão do negócio é o capitalismo, entendeu? É verdade. E a gente vê, né, como a vida de todo mundo mudou, de certa forma, né? Não somente na questão da crítica social, mas como o Tema e o Johan, como esse fato como um todo, né, do Tema ter salvo o Johan, mudou a vida de todo mundo por completo, né? O detetive Lund, querendo ou não, ele tem a vida que ele tem graças a pessoas como o Tema e o Johan por aí à solta no mundo. Ou melhor dizendo, pro detetive Lund não existe Johan, né? É o Tema. É o Tema e o Tema. A Eva também, né? A Eva teve sua vida completamente mudada. Ela era uma patricinha, né? De certa forma. Ela tinha uma vida de luxo, uma vida de, entre aspas, felicidade, né? Prazeres momentâneos, sinceramente, né? Na vida dela. E agora ela tá completamente devastada. Ela tá completamente jogada. Ela não sabe o que ela faz. Ela tenta, da maneira dela, viver a vida antiga, né? A gente vê que ela tenta ali manipular. Se eu não me engano, é o jardineiro dela, né? Que ela tenta ter um caso com ele, e aí não dá certo no final, e ela fica completamente louca, taca fogo ali no jardim da casa. Então, assim, a gente vê que ela tá completamente devastada, ela tá destruída por dentro. E, cara, eu até me pergunto, deixo a pergunta pra vocês, vocês acham que o simples término com o Tema e a morte do pai dela pode ter ocasionado, depois de tantos anos, essa loucura nela? Vocês acham que tem alguma outra coisa, ou foi só um efeito bola de neve que aconteceu com essa mulher? Porque ela tá completamente louca aqui, né? Pois é, cara, esse mini arco que conta a história dessa patricinha aí, né, da ex-noiva do Tema, eu achei um arco muito interessante, porém eu não gostei de como ele terminou. Eu pensei que ali ela ia meio que dar uma melhorada, ela ia dar uma mudada, ia dar uma virada assim no personagem. Só que a Eva, ela é muito maltratada. Parece que ela meio que foi amaldiçoada ali, sabe? Ela pegou meio que uma maldição que ela mesma se colocou, que é não acreditar em nenhum homem, e meio que ela também só atrai homem errado pra vida dela. Ela, numa conversa com o jardineiro, fala que, você está incomodado porque você vê um monte de homens entrando e saindo e tal. Aí ela olha pra ele e fala, bora ver se você é digno de mim. E ele meio que, ele tem um interesse por ela, uma paixão, e ele também tem uma problematização na história dele, que ele é pai solteiro, que a mulher dele abandonou ele, e também eu não gostei de como terminou o final dele, porque
A mulher dele abandonou ele, traiu ele, a filha dele jogou isso na cara dele. Aí quando chegou no Natal, que ele já tava meio que tendo uma segunda chance de recomeçar a vida dele, não como uma mulher perfeita, mas uma mulher com problemas, assim como ele, e meio que eles poderiam ali se ajudar e se mudar. Eu pensei que ele ia dar uma mudada, dar uma virada na personagem, na Eva. Só que aí o que aconteceu? A ex-mulher dele que traiu ele voltou e ele perdoou ela. O cara é um tremendo de um bananão. Que, vou te perdoar, fica aí, vai. E meio que ocorreu o que foi que o Lucas falou. A Eva viu, ela meio que refletiu nela o que os outros homens faziam, que é tipo só usar ela como objeto e voltar pra família deles. Aí ela meio que enlouqueceu, queimou o jardim, queimou a casa toda e se puxou pra ter a vingança dela contra o tema. E foi isso, cara. Tipo, eu não gostei desse final que botaram, esse final de episódio que botaram pra ela. Eu achei que a trama foi muito mal direcionada, entendeu? Poderiam ter feito uma coisa melhor, mas eu também entendo por que fizeram. Cara, eu acho que não é só a questão, respondendo o Lucas, né? Sobre ela ter terminado com o Temer, o pai dela ter morrido e tal. É o fato de que ela é muito carente. É como tu falou, ela é mimada, é extremamente mimada. Então ela foi ensinada de que ela sempre podia ter tudo que ela queria. E a partir do momento que ela não tem tudo que ela queria, isso transtorna ela, entendeu? Tipo, ela queria ter o tema. A partir do momento que ela não teve o tema, cara, nada mais presta, porque ela queria ter o tema, acabou. Tipo, nenhuma outra coisa vai prestar enquanto ela não tiver o tema. Como ela não pôde ter ele, então ela quer destruir ele. Sabe aquela lógica do tipo, se eu não tiver, então ninguém vai ter? É mais ou menos essa lógica, entendeu? Então ela é mimada, ela é uma pessoa egocêntrica e, tipo, a gente vê a mesma coisa aqui. Como o Bruno falou, traz essa lógica do ela se sentir usada de certa forma e tal, mas eu acho que ela também é tão manipuladora e usa também as pessoas tanto quanto, sei lá, as outras pessoas talvez usem ela, sabe? Então eu acho que é justamente a questão dela ser, primeiro, egocêntrica e segundo, mimada, né? Mas mimada não num nível superficial, num nível bem, tipo, ela acha que merece todas as atenções pra ela, merece tudo que ela quer, quando na verdade as coisas não são assim, né? E aí ela surta no final, quando ela percebe que ela não vai ter, e aí ela foca toda essa frustração dela ter vingança contra o tema, entendeu? Sim, ela procura muito culpar o tema por a vida dela tá assim, quando na verdade ela tá entrando num ciclo que ela mesma criou, né? Ela tenta manipular as pessoas, é manipulada no meio do processo, e os relacionamentos em que ela entra não são relacionamentos de mão dupla. Ela só quer que entreguem pra ela, mas ela não quer entregar nada, ela não agrega em nada nesse sentido. Além de fato, ela tá se destruindo completamente, né? A gente vê que ela virou uma alcoólatra, ela não sabe mais lidar com as pessoas, ela se acha demais, realmente, como o Rafa falou, ela é muito egocêntrica. Então isso prejudica completamente a mulher, né? Mas isso tudo é uma grande bola de neve ali que ela acabou se metendo com o passar dos anos. E aí a gente entra no nosso episódio 15, que é o último episódio que a gente vai falar nesse bloco de Monster, que é um episódio ali que a gente tem a introdução de um novo personagem, o Baby, quando a gente encontra a Nina, que tá se fingindo de garota de programa, na qual ela tá tentando procurar algumas informações sobre o Johan. E ela conhece esse homem que faz parte de uma organização ali que tem todo um quesito relacionado ao Johan, tem todo um mistério relacionado ao Johan, e acaba que a gente tem o nosso protagonista capturado por alguns membros, né, da organização desse tal de Baby. E aí começa todo um mistério relacionado... Oi. Só uma pergunta, como é o Baby? Essa vai ser a minha melhor vigarice. Cara, o Baby, ele é baixinho, cara. Ele bate ali mais ou menos na cintura do Tenma ali. Ah, tá. E, bem, depois dessas informações, dessa característica aqui, quase um retrato falado do Baby, a gente descobre ali que tem todo um planejamento dessa organização de tacar fogo em um bairro em Frankfurt, né, na Alemanha, né, um bairro de pessoas estrangeiras, de imigrantes turcos, no qual a gente começa a entrar em uma outra polêmica que provavelmente vai ser desenvolvida nos próximos episódios, que é justamente a questão da xenofobia. Então eu deixo aí pro Bruno aí, que tá cheio de risadinha a respeito do Baby aí, quer falar tanto do Baby, falar um pouco sobre o que ele achou desses episódios. Então fala pra gente, Bruno. Cara, pois esse episódio, ao mesmo tempo que ele tenta ser um pouco leve ali da interação daquele criminoso que o tema encontrou nos episódios atrás com
o menino que meio que o tema adotou, ele também tem essa parte pesada da xenofobia ali, né? Que é uma coisa muito recorrente ali naquela época. Até, eu acho que em quase todas as partes do mundo, né? Naquela época era muito mais visível e muito recorrente essa questão de xenofobia. O mundo ele não era tão globalizado como ele é agora. Mas até hoje, com essa globalização toda, ainda tem. Mas assim, o Baby, ele é apresentado ali como um dos vilões desse anime. E ele tem uma ideologia muito pesada de querer trazer o segundo Hitler. E é mencionado isso nos episódios passados, que o cara ele quer fazer um Johan 2.0, porque o Johan ele nasceu com astúcia, ele nasceu com carisma, ele nasceu com a malícia, ele nasceu com aquela cabeça, com aquela mente maligna, e eles querem fazer com que o Johan seja um segundo Hitler. É por isso que eles atraem a irmã do Johan para aquela situação onde ela quer totalmente um oposto. Ela quer matar ele, enquanto que os caras querem meio que fazer dele uma figura para adquirir poder e voltar àquela antiga dinastia ali. E, cara, eu achei isso muito pesado. É uma abordagem muito pesada. É uma coisa que eu quero ver ao decorrer do anime, como é que o Johan vai tratar isso. Eu não conhecendo o personagem, mas eu acho que ele vai se negar, ele vai puxar mais pro lado foda-se, eu quero ver o mundo pegar fogo, mas eu não quero que ninguém me conheça, eu quero me manter ali nas sombras como eu estou agora. Eu acho que essa é a pegada dele. Não sei se ele vai mudar nos próximos episódios. Mas assim, cara, esse final deu um gancho muito pesado e muito empolgante, que eu tô doido pra assistir essa semana, que vai vir agora os próximos episódios. Pelo menos o lado bom é de que o Rafa ainda tá aqui com a gente, então é sinal de que a Evelyn não matou ele depois que ele teve que parar nesse episódio, né? Cara, de rocha. Desse episódio, cara, eu acho que é um episódio, assim, ele introduz muita coisa que ainda tem que se provar, né? Ainda tem que ser desenvolvida. Então, como vocês trouxeram, toda a questão desse nazismo ali incubado, né, nas sombras da Alemanha, depois da queda ali do Muro de Berlim e tal. Toda essa questão da irmã dele, que a gente volta a ver, né, agora a Nina, depois de alguns episódios, e aí caçando ele, querendo matar ele e tal, o tema capturado. São todas questões muito legais, mas assim, eu acho que elas têm que se provar ainda, né? A gente tem que ver o que vai acontecer, como é que vai se desenvolver. Então é um episódio, como eu falei, ele parece que introduz um novo pequeno arco ali, que eu não sei se vai ser de 2, 3 episódios, enfim. Mas o que eu gosto também é onde parece que aqui o anime, no episódio do Kinderheim, né? Falando do orfanato, ele já cresce um pouco o escopo, mas aqui eu acho que ele cresce de vez, porque no episódio de Kinderheim ele fala do passado. Aqui ele traz realmente as organizações nazistas ali por trás da tentativa de encontrar, né, o Johan e de subir um segundo Hitler, como o Bruno citou. E aí eu tô interessado, cara. É um negócio que me interessou bastante pra ver como é que vai ser, o quão grande vai ser esse escopo que o anime vai querer trazer. Mas é uma coisa que tem que se desenvolver, né? O 15º episódio, ele é bem introdutório nesse quesito. Eu gosto só do fato, assim, eu gosto do crescimento desse escopo. Eu acho interessante, eu quero ver o que vai acontecer. Mas tem um pontozinho que eu quero criticar, assim, que pra mim não fez o menor sentido, cara. Que é o que o Bruno falou do Dieter tá com aquele criminoso lá que o Tema encontrou em outros episódios. Cara, por quê, mano? Tipo, por que o Tema deixaria o Dieter com um criminoso, saca? Isso não fez o menor sentido pra mim, de verdade. Eu entendo que o episódio ele traz ali, com eles dois, uma questão relacionada a abordagem meio que por dentro do bairro turco, né? E aí depois ele faz a conexão com o fato de que o bairro vai ser queimado e tal. Então, isso com certeza a presença deles ali vai ter alguma influência na história, vai ser abordado de alguma forma. Mas o fato dele ter ficado com um criminoso não fez o menor sentido pra mim. É isso, mas de resto, é esperar pra ver como é que esse episódio vai se pagar nos próximos. É porque foi tipo assim, Rafa, nessa situação aí, onde o Tema tá foragido, ele meio que o único contato que ele tinha ali na cidade naquele momento era esse trombadinho. Eu acho que o Tema vê que ele não é uma pessoa ruim, entendeu? Ruim de fato, assim, de fazer mal a alguém fisicamente, ou assassinar ou matar, entendeu? Então meio que ele só é uma pessoa meio que boa tentando sobreviver, entendeu? Só isso. Não sei se ele faz ali as coisas erradas, tipo, furta, mas eu acho que ele nunca apontou uma arma pra alguém, nunca tentou matar alguém de fato pra roubar, nunca cometeu um latrocínio, alguma coisa do tipo. Ele não tem esse ar, entendeu? Eu acho que o Tema tem uma certa confiança nele
Porque o tema tem aquele julgamento de boa pessoa ou pessoa ruim, entendeu? De meio que ele atrai pessoas boas, nesse sentido. Eu acho que não é nem questão de confiar ou não confiar, mas é que o tema não tem uma lista tão grande de pessoas com que ele pode Pois é. contar nesse momento, né? Pois é, como eu falei, ele é o único contato que ele tem ali na cidade naquele momento. Bem, então esses foram nossos comentários essa semana de Monster. Voltaremos na semana que vem com mais alguns comentários a respeito desse anime que tá se desenvolvendo aí de uma maneira interessante, misteriosa, algumas vezes um desenvolvimento um pouco mais longo do que o normal, mas continua bem interessante, bem envolvente ali na sua trama. Vamos falar um pouco agora sobre outro anime. Dessa vez vamos falar sobre Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer aí para os mais íntimos, aí para os mais americanizados. Kimetsu no Yaiba, anime esse que vem agora com episódios 2, 3 e 4. Nós assistimos esses episódios, viemos comentar aqui para vocês a respeito dessa trama que tá pegando fogo, literalmente, em alguns sentidos sendo literalmente pegando fogo ali com o nosso protagonista Tanjiro, o homem da espada que quebra mais do que qualquer outra coisa. Tanjiro é esse que entra na Vila dos Ferreiros à procura de um pouco de descanso, um pouco de treinamento e uma espada, né? Um ferreiro que faça uma espada pra ele, depois de ele ter quebrado tantas vezes a sua espada. E esses episódios aqui, o segundo episódio em especial, né? O episódio 2, ele é um episódio que não acontece muita coisa, né? Tem um pequeno treinamento ali do Tanjiro no episódio no geral, e ele termina ali com um cliffhanger, no qual a gente vê que o boneco de treinamento ali que o Tanjiro tá treinando, ele tem algo dentro dele, né, uma espada, aparentemente a espada lendária que havia sido comentada nos episódios passados, e o Tanjiro acaba sem querer descobrindo essa espada. Então é um episódio ali que não tem tanta coisa acontecendo, a não ser o sofrimento, e pra quem gosta de ver os outros sofrendo, aí esse episódio é pra você, né? Tem o sofrimento do Tanjiro. É o Rafa que gosta de ver os outros sofrer. Eu não gosto de ver ninguém sofrer, a não ser que seja vilão. É isso, cara. Que acusação é essa, assim, de graça? Não tava nem esperando. Do nada. Um cara que... Tu tem empatia, cara. É, o cara que não chora pra nada, velho. Não chora com nada, não sente nada, ele não tem empatia. O cara que não chora por nada deve ser horrível vendo os outros sofrer. Exatamente. Gente, vocês estão colocando sentimentos, ou melhor, vocês estão colocando falta de sentimentos no meu coração, entendeu? Não tem nada não que vocês estão falando. E quem disse que isso é problema meu? Cara, mas em relação a esse segundo episódio, é bem isso, assim, eu acho que é um episódio que ele só mostra a questão do treinamento e da descoberta da espada, né, que com certeza vai ter alguma utilidade depois. Só um ponto que eu queria trazer desse episódio é que eu não sei se eu acho isso bom ou se eu acho ruim, o fato de que, cara, antes ele passava ali, tipo, ele tinha que treinar, e aí, beleza, não é que passavam muitos episódios dele treinando, mas existia ali uma lógica de que ele passou tempo treinando, né, pra aprender as coisas e tal, parará. E, cara, dessa vez, tipo, em um dia não, em 20 minutos o maluco destrói, né, o boneco, assim. Que teoricamente nunca foi destruído em 300 anos. Aí eu não, assim, mas aí passaram-se dias lá na série, deu? É, pô, não, dias. Sim, pra mim, cara. Tipo, pareceu... Porque... Em 2 dias ele destruiu o boneco, saca? Porque ele falou, eu já estou 4 dias sem comer e tal, uma coisa assim. Ele sobreviveu de água da chuva, ele ficou muito tempo. Sim. É verdade, é verdade. E também a gente tem que ver uma coisa. A gente tem que ver uma coisa. Porque o Tanjiro, ele já tinha meio que ajudado a derrotar uma lua superior. Então o Tanjiro, é claro que ele tá mais forte, entendeu? É, mano, mas mesmo então, assim, ele, tipo assim... Ele tava meio quebrado ali, mas quando ele vai recuperando as forças, ele vai se recuperando. Vai perdendo as forças, né, assim. Isso é a forma. Mas assim, o Hashira da Névoa lutou contra o bicho e destruiu o bicho, entendeu? E ele conseguiu. Com o braço dele. É porque o Hashira da Névoa, na verdade, ele é o mais novo dos pilares, né? Se eu não me engano, ele tem o quê? 10, 12 anos. Tudo bem que o Tanjiro não é velho pra caramba. Mas assim, o nível de força dos dois, eu não sei se dá pra comparar o nível de força do Tanjiro com o Tokito, sabe? Não, acho que o Tokito é mais forte, cara. Pô, o cara é Hashira. O Tokito é mais forte, pô. Ele é Hashira. Cara, mas porque o Tanjiro, ele fez algo que nem o Hashira conseguiu. Ele derrotou uma lua superior. No mínimo, tancou ali, né? Brigou de igual pra igual. Mas ele derrotou com a ajuda de um outro Hashira e de outras 2 pessoas, entendeu? Tem que ver isso. Isso é até interessante, porque a gente vai ver nos próximos episódios o potencial do Tokito. Aí a gente vai ter como comparar se realmente dá pra mensurar o poder do Tokito com o poder do Tanjiro, né? Porque mas o Tokito vai enfrentar uma lua superior. Mas aí também tem aquele problema. O Tokito, ele enfrentou o boneco, a marionete lá, de treinamento antes do Tanjiro. Ou seja, ele pode ter dado uma rachadinha ali
na casca do ovo. Aí o Tanjiro foi lá e só deu uma batidinha na parede e quebrou o ovo todo, entendeu? Aham, sei. É aquele negócio, eu vou abrir esse pote, me ajuda a abrir aqui. Aí fica 2 caras tentando abrir, aí o primeiro não consegue, aí quando o segundo consegue, ele fala, mas foi porque eu fiz força primeiro, entendeu? Eu já deixei ele facinho pra te abrir agora. Eu gostei muito Pode ter desse sido ponto isso. do Bruno. Porque falando sobre o pote, às vezes não é questão de força, é questão de jeitinho. Entendeu? Entende? Às vezes o Tokito, a gente vê isso, inclusive. Ele é orgulhoso, ele tem um ego muito inflado. Ele acha que ele pode, ele não precisa, etc. E o Tanjiro não, ele é humilde. O Tanjiro sabe que ele não é forte, então ele vai ganhar na técnica, ele vai ganhar na expertise dele. Talvez o Tokito bateu com força e quebrou, e o Tanjiro só foi lá com jeitinho e realmente conseguiu quebrar de vez. Ou pode ser que o Tanjiro seja escolhido também, tem tudo aquilo, né? É o poder do protagonista. Um homem! Uma máquina! Uma besta enjaulada! Com ódio! Pode ser o poder do protagonismo também, chegando assim na tua cara. Agora, falando sobre o Tokito, eu acho mais interessante nesses episódios que, depois ali do episódio 3 e 4, eles trazem uma noção de que talvez a gente tenha uma história, finalmente, de um Hashira que é um pouco mais substancial, né, digamos assim, porque os outros Hashiras, eles têm ali uma historinha, que é o Hashira das chamas, se não me engano, e o do som. Eles têm ali, tipo, a questão das personalidades deles e tal, mas pelo que eu lembro, não tem muito de histórias de background deles, né? E o Tokito não, cara. Tu vê que tem uma hora que o Tanjiro fala um negócio pra ele, e aí ele fica meio, por que você falou isso, não sei o que, e você vê que ele não tem memória, e aí depois a gente tem um flashback dele lá com o chefe dos Hashiras, dos caçadores e tal. Então eu fiquei interessado, cara, fiquei curioso, porque eu acho que é a primeira vez que a gente vai ver um Hashira com um background um pouco mais substancial, né? Os outros eram muito legais, mas não tinha essa coisa de background muito forte. Então eu tô curioso pra ver o que vai rolar aí em relação a esse background dele. A coisa que eu mais achei interessante nesses episódios que a gente assistiu agora foi quando o Tokito, ele tem uma interação com o Tanjiro e a Nezuko. Aí ele meio que mostra que ele é um cara bem racional, até porque, como o Rafa falou, ele perdeu a memória, então ele não tem muitas expressões faciais, ele não tem emoções, assim, meio que empatia. Aí o Tanjiro meio que solta pra ele assim, olha, você foi meio que mal e tal, não sei o quê. Aí ele, mas não tem nada a ver, ele é só um fracote e tal. Aí o Tanjiro fala pra ele, você tem que entender que você tem que fazer coisas boas pras pessoas, porque no futuro coisas boas vão acontecer com você. Aí ele olha pra ele e fala, o que foi que você disse? Tipo... Tá fudido, filho da puta, quando eu lhe pegar! Você tá fudido! Eu vou lhe pegar, filho de rapariga! Como fosse alguma coisa melancólica, nostálgica pra ele. E quando acontece o ataque dos Onis, ele meio que usa isso pra defender uma pessoa fraca ali numa situação de perigo. E eu achei incrível isso, que é aquele negócio do protagonismo mesmo, do poder do protagonismo, que quando você é bom, você consegue mudar as pessoas, até transbordando bondade, fazendo que o que transborda alcance outras pessoas também. Falando sobre esse ataque, esse comecinho de ataque, eu gosto demais Kimetsu no estilo que ele traz para as luas superiores. Cara, as luas superiores, elas têm um design muito diferente, muito único pra elas. De rocha mesmo, cara, eu acho muito foda os designs dos vilões, cara. Eu acho muito foda, mano. O design daquela lua 5, velho, com as bocas no lugar dos olhos, cara, é muito foda aquilo. Sim, e isso me faz pensar justamente sobre aquilo que eu acho que eu tinha comentado até num episódio do podcast, sobre a autora matar muito cedo suas luas inferiores. Eu gosto de Kimetsu justamente por causa dessa característica única que ela traz pros Onis e como ela consegue abordar muito bem o passado, o background deles e contar, e às vezes, de certa forma, até fazer o público sentir certa pena de alguns Onis ali com o passado. Por exemplo, na temporada passada, no arco do entretenimento, que a gente sente até uma certa pena dos gêmeos Onis, por causa de tudo que eles sofreram, do passado merda que eles tiveram, de como eles foram rejeitados pela sociedade e apelaram para o lado negro da força, de certa forma, né? Isso é muito legal, isso é muito interessante. Todo esse background, todo esse desenvolvimento de personagem, fora o design e as características únicas de cada um, é muito, muito legal. Cara, o cara cortar a cabeça facilmente de um Oni e do nada ele se multiplicar como se fosse uma hidra é bizarramente assustador, porque como é que você vai matar um cara que quanto mais você corta, mais forte, de certa forma, ele fica, né? Ele vai começar a se multiplicar, e tu claramente vê que se tivesse só um Hashira ali, ou então um caçador de demônios lutando contra esse cara, velho,
impossível de lutar contra, né? Cara, eu não sei como é que vai ser o desenrolar desse arco, diferente de você que já leu o mangá, mas, cara, eu tô muito ansioso pro próximo episódio, tá muito bom, as lutas, o Tanjiro, ele tá meio que evoluindo, cada luta que ele tem, porque agora a gente vê que ele tá meio que, até com o treinamento que ele teve com a marionete, agora ele meio que consegue sentir o cheiro da esquiva e tal, meio que pressentir como ele pode se esquivar ali. Então a gente vê um amadurecimento do Tanjiro como espadachim. E eu quero ver como é que ele vai fazer quando ele pegar a espada. Cara, tá muito louco. Eu tô com um monte de pergunta, com um monte de questão na cabeça, assim. Eu tô doido pra ver esse anime. Queria que já tivesse todos os episódios que eu ia maratonar pra acabar logo, com essa excitação. Eu só não corro pro mangá porque eu não quero pegar spoiler. Basicamente, os outros episódios, eles se resumem na luta, né? Como a gente já falou aqui, é bastante luta. Então, se você achou que o anime ia demorar, ia ter mais um arco de treinamento, alguma coisa assim, na verdade não. Os episódios 3 e 4, ele já começa um ataque na vila dos ferreiros e a porradaria tá comendo solta. Muita gente tá morrendo, inclusive, né? Aqui, inclusive, um último comentário aqui que eu gosto, que o anime, ele tá matando pessoas de fato, né? Não que ele não fazia nas outras temporadas, mas eu, pelo menos, senti um pouco de falta dessa coragem do anime de matar pessoas no arco do entretenimento. E aqui, como a gente tá vendo, e tá rolando. É real. Eu lembrei de uma coisa agora, que é justamente... Bom, primeiro, essa coisa interessante de a gente realmente sentir o peso dos ataques pelas mortes. Eu acho que dá medo. E assim, cara, naquela hora que a Lua 5, né? Eu não lembro o nome dos vilões, mas enfim, a Lua 5. O Superior 5, e, cara, quando ele quebra, ele destroça aquele cara pra entrar no vaso, velho. Aquilo é bizarro, mano. É muito, muito pesado aquilo, velho. E outra coisa que eu gostei é que eu gosto de ver Tanjiro e a irmã dele, a Nezuko, lutando juntos. Só que a gente pouco tinha visto isso, né? A gente tem aquela cena incrível do episódio 19 da primeira temporada e alguma coisa ali no arco do Distrito do Entretenimento. Mas a gente não tem mais tanta coisa assim anteriormente. E aqui, ele já começa a lutar junto logo de cara, né? Tipo, ela já cresce logo, já ataca logo os bichão e tal. Eu tô gostando, cara. Eu tô gostando de acompanhar eles lutando juntos, porque a gente pode ver essa interação deles, que eu acho muito bonita, assim. E é muito interessante de ver também na luta, porque são dois estilos completamente diferentes. Um é um humano que não pode se ferir, que luta com uma espada. E ela, mano, que ela fica sendo destroçada, mas ela é, tipo, super forte fisicamente, né? E ela ataca, ela dá uma bicuda no cara lá, ela arranca um pedaço da cabeça de uma das partes da Lua Superior 4, né? E, cara, eu tô achando isso bem legal. Eu gostei que eles não enrolaram pra mostrar, dessa vez, eles dois lutando juntos. E o que mais dá medo nesse anime é que a gente sabe exatamente, como o Rafa falou e o Lucas falaram, o peso de que a qualquer momento qualquer um ali pode morrer. A gente sabe que provavelmente o Tanjiro não vai morrer agora, mas ele pode, gente. Mas assim, eu tenho medo do Lua Superior morrer. Eu tenho medo do Hashira morrer da névoa. Assim como a Hashira do Amor, que vai chegar aí. Tá chegando agora, né? Que apareceu ela no final do episódio. Apareceu que ela estava indo pra aldeia. Assim como eu tenho medo dela morrer também. Entendeu? Porque, tipo, a gente já meio que cria uma empatia ali pelo aquele personagem. E a gente já é moldado pelos animes a sempre acreditar que o bem vai vencer, entendeu? E que de algum jeito ou de outro não vai ter uma perda significativa. Mas o medo que eu tenho desse anime é justamente esse. E a gente tem sim perdas bem significativas, entendeu? Então, provavelmente um dos dois ali ou vai sair ser um braço, ou ser uma perna, ou ser a própria vida, velho. Vai de lá pra base já. Cara, e o último comentário que eu quero fazer sobre esses episódios de Kimetsu é o seguinte: Hashira do Amor é sacanagem, né, Bi? Não tem condições. É a Hashira do vento, da névoa, da água. Agora, o maluco quer me meter Hashira do Amor. Ai, não tem condição, né, bicho? Aí tá de... Aí quando a gente fala que o cara não tem ereção, aí fica reclamando aí, tá vendo? Ah, mas vai se lascar. Hashira do Amor, bicho, vai tomar no rabo. Eu sem coração. Me ferrei, amigos e amigas. Você tem que parar pra pensar que tudo que ela quer é encontrar um companheiro, né, velho? A gente reflete a nossa ideologia de vida, cara. Não importa. O Hashira da névoa é uma névoa porque a cabeça dele é uma névoa, porque ele não se lembra de porra nenhuma da vida dele. Você que está nos ouvindo aí, já fica a dica aqui, tá? Do Triângulo Nerd. Não importa se você é do fogo, não importa se você é da água, se você é da névoa, se você é do ar. O que importa é o maior poder de tudo, o poder do amor. Agora eu tenho que concordar com o Rafa, mano. Eu achei que o maior poder de todos era do protagonismo, pô. É um discurso nojento também. Até o final do anime, Tanjiro Hashira do protagonismo.
E agora vamos falar de coisa boa, e aqui trazer um protesto aqui, tá? O que tu vai falar de mim? Já trazer até polêmicas aqui. Aproveitando que o senhor Bruno aqui se pronunciou, ele avisou aqui pra gente que está dropando Yellow Jackets. Aqui, vamos abrir aqui a hashtag Bruno assiste Yellow Jackets. Comenta aí embaixo, você que tá nos ouvindo, hashtag Bruno assiste Yellow Jackets, porque ele tá abandonando a série aqui nos melhores episódios. Parou de ver no episódio passado, não assistiu esse episódio 6, que tá maravilhoso. Então aqui vai eu e o Rafa aqui comentar sobre esse episódio, que, cara, eu tô ficando louco com essa série, cara. Essa série me arrepiou de um jeito. Eu tava esperando algo parecido com o que aconteceu no finalzinho desse episódio. Mas do jeito que aconteceu e da forma que aconteceu, cara, eu fiquei arrepiado. Mas não vamos botar a carroça na frente dos burros, né? Antes de eu mutar vocês, eu só queria falar aqui pros nossos telespectadores, pras pessoas que escutam a gente, que eu não flopei a série ainda, tá? O que acontece é que no Piratas do Caribe, onde eu assisto, não tinha lançado os episódios e eu ainda realmente não quis ver, porque eu tô quase flopando. Mas o Lucas e o Rafa falaram que esses 2 episódios que saíram agora está incrível. E pra me dar essa última chance, eu vou dar essa última chance pra série agora, tá? Aí semana que vem, provavelmente eu vou estar comentando aí, já que é uma dica do Lucas. Então provavelmente eu vou continuar aí, do Rafa no caso, vou continuar vendo a série. Eu acho. É isso aí, então já aproveita e deixa a hashtag Bruno assiste Yellow Jackets pra ele continuar. Ele não vai desistir da série não, porque tá muito, muito boa. Mas aí, Rafa, o que você achou desse episódio? Fala que eu tô empolgadíssimo pra falar sobre. Cara, finalmente, né, bicho, andou, né, realmente, porque o 5º episódio a gente falou que já tinha sido muito bom, mas é aquilo, um episódio isolado ser bom, pode ser só aquele episódio lá, né, teve um surto coletivo, fizeram um grande episódio, mas o 6, cara, eu gostei muito também, cara, muito, muito, muito. Ainda que a minha única crítica a esse episódio, acho que no 5º, eles balancearam melhor os arcos de modo geral pra avançar eles. E nesse, eu acho que o arco da Aissa, ele novamente fica um pouquinho de lado, né? Basicamente, a caminhada dela pra chegar ali, o trajeto dela pra chegar até o local ali que tá a Lottie e as outras personagens. Mas, enfim, cara, ainda assim, mano, aqui que é o arco da criança, bicho, do nascimento do filho da Shauna. A Shauna, né? Caraca, velho. Tipo, e me enganou legal, viu? Me enganou legal, cara. Eu tava comprando aquilo ali. E aí, putz, tu deu um spoiler emocional, né? Lembrando que a galera que tá ouvindo vai ser cheio de spoiler sobre o episódio. Vou te comer. Deu um spoiler emocional falando, tipo, pô, o final desse episódio não termina bem não, tal, não sei o quê. E aí quando eu fui seguindo, mano, e tipo, o moleque começou assim, não, porque eu não tô conseguindo, a Shauna começa, porque eu não tô conseguindo produzir leite, não sei o quê. E aí a Natalie, né, a versão mais nova dela, entra lá no quarto e aí age meio estranho, não sei o quê. Eu falei, maluco, vão comer o moleque, bicho. Não acredito que vão comer o bebê, cara, não é possível. E aí, mano, quando aparece aquela cena delas comendo ele, eu fiquei, bicho, eu fiquei assim, deu um nó no meu estômago. Eu falei, meu Deus, não acredito que os caras fizeram isso. E aí ela acorda, eu falei, vai tomar no cu, velho. Me senti enganado, que nem quando eu fui assistir Amanhecer Parte 2. Tu vê lá, tipo, aquela porrada toda lá, e aí no final era só previsão da mina. Tipo esse episódio, cara. Maluco, mas pesado, viu? Pesado, velho. Nossa, eu achei muito pesado, cara. Eu me arrepiei do cabelo até o pé, velho. Até o dedão do pé. Velho, foi bizarro o que aconteceu. Porque você vê ali toda uma questão que a gente tá sendo preparado. Não é nesse episódio, é dos outros episódios. Episódio passado em que a Lori, ela tá falando ali com o bebê enquanto a Shauna tá dormindo, ela já acorda assustada. E aí nesse episódio tem todo aquele arco ali da Lori indo atrás do filho dela, e ele pega o filho, parece que ela tá dando tipo sangue ali pra criança beber, porque ela tá com fome, e aí por causa disso a criança para de chorar. Durante o parto elas meio que tentam fazer um sacrifício ali, começam a botar coisas num pote ali de cerâmica. Cara, é todo um quesito macabro ali em volta, é todo um ritual quase demoníaco mesmo, pra trazer a criança à vida de uma forma sobrenatural. Cara, aquilo vai já te consumindo ali, tipo, você vai comprando a história realmente, como o Rafa falou, né? Será que os roteiristas vão chegar nesse ponto, velho? Será que a série vai realmente fazer isso com a gente, cara? Eu tava realmente, desde o começo dessa temporada, pensando, não é possível que vão comer a criança, sabe? Depois do que fizeram com a Jack, tu começa a pensar que eles realmente podem fazer isso com qualquer um. E, velho, quando acontece a cena de fato em que a Shauna, ela se levanta e ela vê todo mundo ali em volta comendo, devorando a criança,
até o Ben, cara, tu olha, porque assim, a série, quando eles comeram a Jack no segundo episódio, tu fala, pô, o Ben, pelo menos, é o único que se salva, né, o treinador. É o único que se salva de todos esses, né, porque, pô, o cara é adulto, ele é responsável, etc. Mas, cara, quando a Shauna levanta e ela vê todo mundo, e até o Ben tá ali todo sujo de sangue, comendo a criança, tipo, devorando mesmo. Cara, ali eu fui pego desprevenido de verdade, velho. Eu realmente fui pego muito desprevenido. Cara, e assim, uma coisa que eu achei foda nesse episódio é que uma coisa que eu senti é que como esse episódio ele valeu pra enaltecer a atuação dessas mulheres, viu, cara? Todas, assim, das atrizes jovens e das atrizes mais velhas, né, adultas. A atuação da atriz que faz a Shauna, cara, logo depois, quando ela acorda, que ela começa a perguntar, cadê meu bebê? Mas eu vi ele chorar, e vocês não estão ouvindo ele chorar. Cara, aquilo Cara, aquilo corta o coração, velho. Mas corta o coração mesmo, assim. E aí a câmera vai focando nas outras personagens, assim, meio que saindo. Elas percebem que ela não tem o que fazer, sabe? Toda essa questão é muito tensa. Eu acho muito interessante como a série, nesse arcozinho ali, nessa questão toda do parto, ele consegue equilibrar muito bem o terror com o drama, sabe? E eu diria até que uma comédia, mas pra mim uma comédia involuntária, no sentido de que beira o engraçado, apesar de ser desesperador, beira o engraçado. Elas, tipo, fulana vai fazer tal coisa. Aí, tipo, não consegue, ela levanta, vai embora, aí a outra começa, ela... Não, a Natalie, não, porque não se preocupe, Shauna, a fulana vai resolver. Tipo, não é eu que vou resolver, mas a fulana vai, entendeu? Então, tipo, elas ficam meio que trocando ali de mão em mão, porque nenhuma sabe o que fazer. E tu dá até uma risada, mas uma risada meio da agonia, assim, do desespero, sabe? Da situação. E, cara, é um episódio que prova que pra fazer terror você não precisa de imagens muito impactantes sempre, né? É claro que ela culmina numa imagem impactante da consumo do corpo do bebê ali, né? Apesar de ser um sonho. Mas, de modo geral, ela constrói toda uma sensação muito ruim em ti, sem ter uma imagem tão impactante assim, né? E aí, eu gosto também do crescimento do arco da Shauna. Do crescimento não, mas meio que do encaminhamento do arco da Shauna ali em relação aos policiais, porque eu gosto de como ele caminha ali, delas meio que irem lá, e ela meio que, entre aspas, se abrir, né? E eu gosto dessa interação, como eu disse, a série, ela tem uma espécie de comédia involuntária, porque a interação da família da Shauna, cara, quando ela fala assim, não, porque eu falei que eu dormi com o Alan, eu acho, uma coisa assim. E aí o marido dela, tipo... Mano, O Adam, né? o Adam. E tipo, ele, mano, por que tu fez isso? Que merda tá passando na tua cabeça, não sei o que, não sei o que. E aí a filha dela entra e fala, não, olha, eu enganei eles e tal, não sei o que, eu usei a sua ideia. Cara, e a cena que ela usa a ideia da mãe, cara, que ela fala assim, não... Porque na cozinha, né, a Shauna fala assim, olha, seria melhor você ter dormido com ele. E aí os dois olham pra ela, né, a filha e o marido. Ela fala, não, eu só tô falando isso porque se você tivesse dormido com ele, nada disso seria admissível, né, nada do que ele falasse seria admissível, não sei o que, não sei o que. E aí a filha dela usa isso com o detetive lá na sala de interrogatório e o cara sabe que ela tá mentindo. Só que ela joga de volta, tipo, e aí, bora ver quem vão acreditar. E tu fala, mano... O que tá acontecendo com essa mina, velho? Ela é mais psicopata que a mãe, cara. O que fizeram na criação dessa mina? Erraram muito com ela, bicho. Sabe? Cara, claramente a filha é louca, né, velho? Tipo, é tão perturbada quanto a mãe. E eu gosto também porque a gente vê um pouquinho mais ali da Shauna, porque eu não acho que ela mentiu quando ela falou da infelicidade dela, sabe? E aí, tipo, da questão da filha, dela ter tido a filha, por causa que ela tava num casamento meio que fracassado, etc e tal. Então a gente vê um pouco mais da psique dela, né, também, do porquê que ela tá daquele jeito e tal. E, cara, no fim das contas, eu também gosto muito de a gente encaminhar o arco da Natalie de uma forma mais psicológica. Eu acho que isso ainda vai se provar, meio que tem uma pseudo-introdução, porque termina o quinto assim, o sexto começa esse redesenvolvimento, né, dessa situação dela tá muito mais abalada psicologicamente. E aí prova, né, o porquê que aquela personagem que vocês falaram que vocês não estavam entendendo, porquê que ela era necessária, porque ela agora é a parceira ali da Natalie, né? É a amiga que a Natalie tá precisando. E no fim das contas eu gosto muito porque eu tava sentindo falta também, no final, da reunião delas, cara. Elas precisam estar juntas, porque a interação delas é sempre o que eleva a série. E eu gosto muito delas estarem juntas agora, eu tô doido pra ver o que vem no próximo episódio, mas a exaltação principal que eu tenho que fazer desse episódio é a atuação, cara. Eu não sei porquê, mas esse episódio me impactou muito mais a atuação delas, assim, fora o que eu já citei, né, mas teve mais situações ali que eu falei, caraca, velho, essas mulheres estão
incríveis aqui, cara. Essas atrizes estão incríveis aqui. É verdade, eu concordo também, cara. Eu gosto bastante ali de como a gente, alguns episódios atrás, tava se perguntando, pô, será que a filha vai ficar do lado dos pais? Será que ela vai dedurar? E aqui, cara, a filha, ela é pior do que os pais, velho. Ela consegue piorar tudo, assim, no sentido de loucura mesmo. Ela tá se entregando ao crime ali de uma forma que nem os pais estão fazendo, velho. Tu vê que realmente fizeram um bom, ou melhor, um mau trabalho na criação da filha, né? E realmente, tu vê que a Shauna, ela é uma mulher muito, muito perturbada. E isso é tudo culpa do que aconteceu no passado, logo no final da primeira temporada para o começo dessa. Que é justamente essa briga que culmina na morte da Jack. Tudo porque a Jack estava sendo traída pela melhor amiga e pelo namorado que estavam tendo um caso. Isso culmina na gravidez da Shauna, que faz com que ela perca o bebê, abale completamente a cabeça da mulher, que quando vai ser resgatada, provavelmente vai, como ela mesma diz, ela vai entrar num relacionamento e vai se casar com um cara, não porque ela gosta dele, não porque ela ama ele, porque ela descobriu na floresta que nem amava ele assim, ela nem gostava, nem sabia o que tava fazendo com ele na verdade, mas ela vai se casar com ele por culpa, ela vai se manter no relacionamento por tantos anos e vai ter uma filha por culpa, e é bizarro tu ver como isso tá culminando em tantos problemas na atualidade, com a Shauna, com a filha dela, com o marido e com as Yellow Jackets no geral, né? Porque ninguém sabe exatamente o que tá acontecendo por conta do que houve com a morte do Travis, por conta de todo esse, entre aspas, culto da Lori e a questão da Thaísa. Então meio que tá todo mundo perdido ali no que aconteceu, graças ao marido da Shauna que fez besteira ali porque tava devendo dinheiro, tava precisando de dinheiro, né? Enquanto no passado a gente tá vendo a cabecinha da Misty ficar completamente louca por conta do episódio passado que ela acabou fazendo, né? E eu tenho uma leve teoria de que todo mundo odeia a Misty na atualidade, não só do porquê ela é meio doida, né? Meio psicopata, de certa forma, né? Mas porque provavelmente devem ter descoberto que foi ela a causadora da destruição, né? Do rádio do avião, né? Do localizador do avião, para elas serem retiradas de lá mais cedo. Então, eu tenho a teoria de que realmente sabem hoje em dia que ela foi a grande culpada deles terem passado tanto tempo lá naquela ilha, naquela floresta, sei lá eu. Fora isso, eu também concordo com a respeito da história da Thaísa, que tá demorando bastante ali pra se desenvolver, de certa forma. Eu não sei se ela vai ter um impacto maior nessa temporada. Eu tô achando que vão abordar mais o quesito dela, do sonambulismo e todo esse background a respeito da lore dela na próxima temporada. Eu acho que não vai ser abordado agora. Eu acho que essa é a temporada da Shauna brilhar, junto da Natalie, que tá tendo uma história mais desenvolvida. E eu não gostei tanto, mas eu entendo. Mas eu não gostei tanto que estão escanteando o Ravi, né? Ele tá sendo esquecido pela série aqui. Eu nem vi ele nesse episódio, o ator não apareceu. Tudo bem que é o nascimento do bebê da Shauna, a preocupação e o foco é esse. Mas o personagem mal apareceu. Se ele apareceu, ele teve um momento de tela, um take ali na tela só. E não foi muito abordado, não estão falando sobre ele. Parece que esqueceram completamente o personagem, né? É, parece que assim, ele só tem literalmente um take, cara. Que é numa hora que uma das personagens, acho que é a Misty, que tá lá sem saber o que fazer no parto. E aí tem um take dele meio que olhando assim, elas tentando entregar o bebê pro mundo, né, digamos assim, fazer ele nascer. É basicamente só isso. E eu concordo, cara, eu acho que tá meio escanteado esse arco dele, tanto que, sinceramente, antes de eu falar dele agora, eu não tava nem lembrando dele, mas... Sim, verdade, né, tipo, ele teve alguma interação ali com algum ser da floresta, alguma outra pessoa, sei lá eu, mas ninguém fala sobre, sabe? Ninguém comenta, o irmão não vai atrás do próprio irmão, parece se desinteressar pelo personagem, sei lá. Mas enfim, vamos ver o que a série tem pela frente a respeito dele e da Thaísa, né, com o sonambulismo dela, que a Van rouba a cena, né? Quando a Thaísa e a Van estão junto, não tem jeito, né? A atriz que faz a Van, a Lauren Ambrose, ela rouba completamente a cena. É, e uma coisa, a atriz que faz a Van, cara, eu nunca tinha me ligado logo quando eu vi pela primeira vez, mas fui ver, cara, a atriz, ela fez 6 Feet Under, que é uma puta série da HBO e tal, uma série bem antiga, que é A Sete Palmos em português, que é inclusive considerada uma série que tem um dos melhores finais de séries da TV. Eu já assisti a primeira temporada da série, cara, e ela é excelente na série. E, cara, quando eu descobri isso, eu passei a gostar ainda mais da personagem ali, né? Porque realmente ela é muito boa, cara, ela é muito boa. E eu concordo, cara, de alguma forma, eu não sei exatamente, ainda não consegui identificar o porquê, mas ela tá sendo muito mais atrativa de acompanhar no arco da Thaísa do que a própria Thaísa, entendeu? Eu achei isso bizarro. E em relação ao que tu falou do Ravi, eu acho que um dos problemas da série é justamente ela ter muitos personagens.
Tipo, problemas entre aspas, no sentido de que é bom porque a gente tem muitas histórias pra acompanhar e tem sempre alguma coisa acontecendo, mas é ruim porque pra uma coisa acontecer, alguma outra tem que ficar escanteada. Então, o próprio Ben, o Ravi, são personagens que eles tiveram pouquíssimos momentos pra brilhar nessa temporada, sabe? Eles estão bem escanteados. E tem outros personagens que acabam ficando mais secundários, mas isso nem me incomoda tanto, contanto que eles apareçam. O Ravi e o Ben, por exemplo, né, ali na floresta, eles não são nem secundários, eles só estão bem esquecidos, eles estão escanteados realmente. E aí a série, provavelmente, em algum momento, ela vai parar alguma outra coisa pra voltar pra eles e aí desenvolver alguma coisa deles e tal. Então ela tem que ficar jogando com esse tempo de tela de desenvolvimento, porque realmente é muita coisa pra fazer. Mas o meu medo justamente desse quesito de ficar voltando atrás pra pegar um personagem esquecido lá atrás é que parece que a série dá uma freada nisso, parece que ela tá dando uma marcha ré ali pra, vamos voltar pra esse personagem aos poucos, e até ela pegar e engatilhar de fato, vai demorar a pegar o público de novo, né? O que provavelmente eu tô achando que vai acontecer justamente numa terceira temporada, que vai repetir a dose dessa segunda e ter seus 4, 5 primeiros episódios ali meio lentos, meio de desenvolvimento, talvez como aconteceu nessa, um segundo episódio impactante, marcante, e vai desenvolver novamente pra, na segunda metade da temporada, aí sim ela poder engatilhar de vez e mostrar pra gente o que ela quer. Então, meu medo é esse, justamente desse personagem. Mas, até o momento, esses episódios, já com tudo engatilhado, já com tudo desenvolvido, cara, estão sendo muito bons. Eu tô ansioso pra ver agora como vai ser esse final de temporada, já que o grande cliffhanger aqui já foi resolvido, né, que era a gravidez da Shauna. Vamos ver o que eles têm pela frente. Talvez ali o que é esse ela, a junção das Yellow Jackets e aquele final ali com a câmera subindo e mostrando que aquele acampamento da Lori é a marca da floresta ali, do ser maligno, da divindade, sei lá eu, como se referir. E vamos ver o que tem pela frente, né? Se vai ser o grande plot twist ou o grande cliffhanger do Season Finale vai ser a marca ou vai ser no passado, no futuro? Quem vai ser o alvo dessa vez da próxima temporada, né? Mas a gente ainda tem alguns episódios pela frente. Vamos ver o que a série tá guardando para a gente até o final da temporada. Até o momento tá muito, muito top. Então é isso, pessoal, vamos ficando por aqui com mais esse episódio do Triângulo Nerd, episódio mais que especial. Falamos bastante sobre muita coisa boa essa semana, né? Muita coisa legal de se acompanhar. A gente teve Monster, a gente teve Kimetsu no Yaiba, que também tá muito legal, Yellow Jackets, com um episódio muito top, de arrepiar. Cara, muita coisa boa essa semana, foi muito boa. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente, não só de assistir, não sei se vocês que nos escutam estão acompanhando tudo que a gente vem falando por aqui, mas nos ouvir também, né? Ouvir nossos comentários, nossas brincadeiras, tá sendo muito divertido gravar esses episódios para vocês, tá sendo muito, muito divertido fazer o Triângulo Nerd junto de vocês. Não esquece, se você tá nos ouvindo, tá gostando do que a gente tá trazendo, quer que a gente traga mais, dá um apoio pra gente, clica aqui no curtir, se inscreve no nosso canal, segue a gente, comenta. Não esquece de mandar a hashtag Bruno assiste Yellow Jacket. Ele precisa continuar assistindo essa série aí. Se você não assiste, quer dar uma chance pra série depois de ouvir nossos comentários, dá uma chance. É uma série boa pra quem gosta de terror, pra quem gosta de mistério. É uma série muito top. E é isso então. Meu muito obrigado a todos vocês. Vamos ficando por aqui. E fiquem com a despedida dos meus companheiros. Galera, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Muito obrigado a galera que nos acompanha, né, por vários episódios. Aqueles que chegaram recentemente, sejam muito bem-vindos. Fiquem com a gente que a gente tem muitas mais coisas legais vindo por aí, viu? Então, aquele abraço e até a próxima. Galera, eu queria falar que seja igual o Tanjiro e faça uma coisa boa pra atrair outras coisas boas pra vocês. E o que é isso, Bruno, uma coisa boa? Compartilha com seus amigos, passe a palavra do Triângulo Nerd para frente, porque a gente se diverte muito fazendo isso e a gente quer fazer isso muito mais e a gente precisa da ajuda de vocês. Até a próxima semana, galera. Mas como é o nome do menino? O Dieter. Mas o Dieter, como o Lucas acabou de falar, então isso é uma coisa que a gente podia até abordar de uma maneira mais profunda, mas não precisa, de fato, desse aprofundamento. Eu acho também... Desculpa, Lucas. Posso falar? Posso seguir? Tá, beleza. Eu acho, cara, pegando esse ponto que tu trouxesse aí do se o vilão é guiado ou não, né? E aí, cara, nos episódios... Desculpa, Bruno, tu te desmutou, tu ia falar alguma coisa? Não, ele tava mutado, na verdade. Ele tava desmutado e mutado. Eu tô mutado, cara, pode
Pode falar, fica à vontade. Mas enfim, aí a gente sabe nem beber. não sabe nem beber, falou nosso cachaceiro aqui de plantão aqui, que é o episódio no qual a gente tem ali um começo ali me confundi todo. Na qual ela tá tentando procurar algumas informações sobre o Johan. E aí ela conhece esse... Posso falar anão, gente? Nossa, né? O cara é um anão. Ele é um anão, né? Ela conhece um de estatura baixa. Homem de estatura baixa. É porque eu tentei não falar prostituta, né? Falei garota de programa, né? Mas vamos lá. Nada a ver, né? Porque o cara fala... Mano, sei lá, velho. Rameira, ela tá chamando ela de tanta coisa. Sei lá. Como é rameira. É. Que ela conhece esse anão, né? O Baby, que faz parte de uma organização. Ah, mano, que isso? Ah, que isso? Pelo menos seu microfone pra ter um acesso de risada, porra. Porra. Ah, mano, que isso? E ela... Ah, mano, ô, bota aí, Bruno. Não vou conseguir não, cara. Tá, mano, então fala aí, anão. Fala aí. Fala do teu anão aí, fala. E ela conhece esse homem. E acaba que a gente tem o nosso protagonista. Tava falando do Baby. Eu falei o homem. E o Tokito não, cara. Tu vê que tem uma hora que o... Caraca, o nome do personagem principal, gente. Tanjiro. Tanjiro fala um negócio pra ele. No final do episódio, Cara, a atuação da personagem... da atriz que faz a Shauna... Não, peraí. A atuação da atriz que faz a Shauna, cara... Cozinha ali, né? E fora isso, eu... Tá, fora isso eu também concordo a respeito da... Ih, caramba! Fora isso eu também concordo com a respeito da história da Thaísa. Tá esperando, tá guardando para a gente até o final da temporada. Até o momento tá muito, muito top. Você quer falar, Bruno? queria dizer que a série não tá esperando nada. Oi? Queria dizer que a série não tá esperando nada. Ela tá esperando sim, pô. A data de lançamento do próximo episódio. Aí tá o espectador, né, a série. Tome! E, não, realmente. A série tá esperando também outra coisa, pô. Os roteiristas saírem de greve e escrever o roteiro, né? Ah, tá. Agora ela tá esperando. Concordo. Até a próxima. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Fiquem com Deus, fiquem com Deus. Amei, porra! Ou não amei? Amei, caralho, tá aqui! Cadê o Bruno? Cadê o Bruno, Rafa? Cadê o Bruno? Você não tá ouvindo ele chorar? Não tá ouvindo ele chorar e falar de One Piece, cara? Cadê o Bruno, velho? Assistam One Piece. Cozinho do tema.